Bom, beleza? Na aula anterior, nós vimos a respeito dos tecidos de revestimento, nós vimos o tecido epidérmico, o tecido suberoso, não é? Então tem a epiderme e o suber, lá tecido vivo, tecido morto, e agora nós vamos para os parênquimas. Os parênquimas, pessoal, como tradução da palavra, se você traduzir aqui, par quer dizer ao lado de, ênquima quer dizer preenchimento. Então, ele vai ser considerado um tecido de preenchimento, apesar de exercer outras funções. Mas ele é comparado ao tecido conjuntivo dos animais. Ou seja, ele vai ser um tecido que preenche espaços. Esse tecido, ele é um tecido vivo, vivo. Esse tecido, em relação às suas células, ele apresenta células com tamanhos e formatos variados. Tamanhos e formatos variados. Elas podem ser grandes, pequenas, mas uma coisa que chama a atenção é que essas células, elas apresentam paredes finas. Em relação à origem, esse tecido tem origem a partir do meristema fundamental. Meristema fundamental. Esse tecido, como eu falei para vocês, eles podem apresentar várias funções. Mas vamos começar com aqui dar nome a ele, né? Então vamos colocar aqui funções. Uma de suas funções é o preenchimento. Preenchimento. Ocupa espaços entre tecidos, por exemplo, né? Esse cara aqui, ele também tem uma função muito importante, que é a função de reserva. Muito cobrado em prova de vestibular, pode aparecer aí no Enem, não é? Essa função de reserva, na verdade, por exemplo, esse cara, ele pode armazenar amido. O parênquima que armazena amido, ele é conhecido como parênquima, vou abreviar aqui, ó, tá? Parênquima amilífero. Parênquima amilífero. Lembrando que os grânulos de amido, eles ficam armazenados dentro das células do parênquima, numa estrutura chamada amiloplasto, que é um plasto do grupo dos leucoplastos que armazena esse amido, então. O outro é o parênquima que armazena água. O parênquima que armazena água, ele recebe o nome de parênquima aquífero, ou também chamado de aquiferênquima.
Eu sempre costumo dizer assim, normalmente você guarda aquilo que você não tem. Se essa planta está armazenando água, quer dizer que o local onde ela vive é pobre em água. E é exatamente isso que pode ser cobrado em provas de conhecimentos gerais. Por quê? Porque uma planta que tem parênquima aquífero é um indicativo que ela vive em um ambiente árido. Da mesma forma, nós temos aqui também algumas que armazenam gases. No caso aqui, eu vou ter que colocar entre parênteses assim, ó, ar. Esse parênquima recebe o nome de parênquima aerífero ou aerênquima. Nesse caso, se ela armazena ar, quer dizer que ela tem dificuldade com essa captura de ar também. Porque o aerênquima, ele tem duas funções, assim, digamos que principais. Uma, auxilia na flutuação, né? Porque ele é típico de plantas aquáticas. E outra, a difusão dos gases na água, ela é muito mais lenta do que no ar. Então, esses gases, além de estar ali para ajudar na flutuação, também auxiliam nas trocas gasosas. Esse aerênquima, ele acaba sendo lacunas que se formam nos tecidos. Por exemplo, se nós pegarmos aqui um caule, aqui assim, olha, um caule, essa regiãozinha aqui é a região do córtex, onde nós temos parênquima. Aqui, cilindro central, por exemplo, e aqui eu teria, né, xilema e floema. Aqui assim. Xilema eu sempre faço em azulzinho, em vermelhinho, e o floema eu sempre faço em vermelhinho. Mais ou menos isso, só para representação. O que seria esse aerênquima? Esse aerênquima, nessas células que estão aqui, ele acaba formando lacunas. Nesse caso, ele vai formando lacunas aqui assim, olha. Ele forma lacunas, onde acaba tendo um trânsito de ar, aqui assim. Eu estou fazendo de uma determinada forma, mas existem várias formas de aparecer esse aerênquima. E se nós olhássemos em um corte longitudinal, nós íamos ver que eles aparecem aqui assim, ó, formando grandes lacunas, ó, não é? Que ajudam na transferência, se for no caule, raiz, folha, não é? Então pode estar presente em várias partes. Bom, a função que eu posso mencionar para você também, que é uma função importantíssima, e eu acredito que é uma das que tem mais chance de cair em prova, porque ela sempre é lembrada em provas, é a função relacionada com a fotossíntese. Fotossíntese. Essa função relacionada à fotossíntese, ela está ligada à produção, né, de compostos orgânicos a partir da luz. Esse parênquima, então, que vai realizar a fotossíntese, ele é chamado de parênquima clorofiliano porque é rico em clorofila, mas ele também pode ser chamado de parênquima assimilador. Por quê? Se você se lembra, na fotossíntese, na etapa química, ocorre a assimilação do carbono, a fixação do carbono através do ciclo de Calvin, né? Bom, nesse parênquima clorofiliano, ele é comum em folhas. Então vamos fazer o esqueminha aqui, ó. Aqui eu tenho uma folha. Aqui assim, é uma folha qualquer, né? Aqui. Aqui. O que eu vou fazer para te mostrar esses tecidos? Eu vou pegar uma navalha, vou cortar essa folha aqui.
e vou retirar um fragmento dela. Então, vou pegar uma navalha aqui, vou fazer esse cortezinho e dar um zoom nessa estrutura. Tá? Então, vou pegar um pedacinho disso aqui e vou dar um zoom. Vou dar um zoom. Um zoom. Nervoso aqui. Beleza? Nesse caso, então, se nós pegarmos essa estrutura, eu gostaria que você prestasse atenção em como você vai enxergar esse desenho. Eu vou pegar um pequeno fragmento disso aqui e vou virar assim para você. Entendeu? Então, ó, vou pegar esse desenho e vou virar assim para você. Ou seja, você vai ver ele em corte transversal. Nessa forma, então, nós temos aqui a epiderme superior e a epiderme inferior. Nesse caso, ligado à epiderme superior, nós temos aqui um parênquima que tem células longas, que estão justapostas, que fazem lembrar uma célula, uma cerca daquelas de madeirinha. Na hora que você olha, inclusive, nas lâminas mesmo, não é? Quando você vai olhar os cortes, você enxerga como se fossem madeirinhas ali, como se fossem aquelas cercas. Esse parênquima aqui, então, que tem essas células todas alinhadinhas, nós chamamos de parênquima palissádico. Parênquima palissádico. E esse outro parênquima que está aqui, ele é um parênquima que apresenta lacunas. Nessas lacunas ocorre o trânsito de gases, como por exemplo CO2, oxigênio, vapor d'água, que circulam por essas lacunas. Essa abertura que eu representei aqui, essa abertura é um estômato. O estômato, que é aquela estrutura que nós vimos lá na epiderme, ele tem, então, nesse caso, ó, na epiderme superior, epiderme inferior. O estômato, ele pode estar presente tanto na epiderme inferior quanto na superior, às vezes nas duas, mas é muito comum você encontrar ele na epiderme inferior. Esse parênquima aqui com essas lacunas, então ele recebe o nome de parênquima esponjoso, ou também chamado de parênquima lacunoso. Pode ser chamado de parênquima esponjoso ou parênquima lacunoso. Então, nesse caso aqui, nós temos esses dois parênquimas. Beleza? Nesse caso aqui, a estrutura formada pelo parênquima palissádico e parênquima lacunoso, nós chamamos de mesófilo. Beleza? Nós chamamos isso daqui de mesófilo. Olha só. Mesófilo. Se você traduzir a palavra, meso quer dizer meio, filo quer dizer folha. Então, o parênquima palissádico e o parênquima esponjoso, ele forma o meio da folha, que nós colocamos com o termo técnico como mesófilo. Portanto, fechando a ideia de parênquima clorofiliano ou assimilador, esse parênquima clorofiliano ou assimilador, ele é formado pelo parênquima palissádico e pelo parênquima lacunoso, que forma uma região chamada mesófilo. Perfeito? Tranquilo até aqui? Então tá bom. Assim nós terminamos os parênquimas e vamos agora então para os tecidos de sustentação.
sustentação. Esses tecidos de sustentação, eles podem ter várias origens. Porém, uma que é bem comentada é uma origem a partir do meristema fundamental. A partir do meristema fundamental. Esse tecido aqui, ele é dividido, na verdade, em dois outros tecidos. O tecido de sustentação, então, nós temos dois tipos. O primeiro tipo, que é o tecido chamado colênquima. Colênquima. Como eu disse anteriormente, ênquima quer dizer preenchimento. Cole vem de colar, que significa espesso. Esse tecido, primeira coisa, é um tecido vivo. Tecido vivo. Suas células apresentam um reforço de celulose. Um reforço de celulose. Às vezes, pessoal, o tecido de sustentação ele pode vir do parênquima. Então, vamos imaginar, aqui eu tinha uma célula parenquimática, ó, assim. Aí, ela sofre um espessamento de celulose e ela se torna assim. Com esse aspecto aqui, ó. Beleza? E ela está presente normalmente em partes jovens da planta. Em partes jovens. Por exemplo, onde eu vou encontrar isso daqui? Você vai encontrar isso, pessoal, por exemplo, quando você pega uma parte bem jovem de uma planta e você vai mexer nela assim. E ao mexer nela, você vai ver que ela é flexível a parte da pontinha da planta. Por que aquilo ali é flexível? Você consegue dobrar ela? Porque ali tem um tecido chamado colênquima. Ali é comum ter muito colênquima, naquelas partes jovens dos ramos caulinares. Conforme você vai afastando do ápice, você vai chegar a um determinado momento que você vai ter mais esclerênquima. Beleza? Que daí é o outro tecido de sustentação, o que torna ela rígida. Então esse é o colênquima. O esclerênquima mesma coisa. Ênquima significa o quê? Ênquima significa preenchimento. Esclero quer dizer rígido. Então, nesse caso, o colênquima, por exemplo, ele tem uma sustentação flexível. Ao passo que esse cara aqui, pela tradução já, você já vai saber que ele vai ser responsável por uma sustentação rígida. Nesse caso, esse tecido, primeira coisa que você precisa saber é que ele vai ser um tecido morto. Ele é um tecido morto. Isso sempre cai. Segundo, ao passo que esse aqui apresenta reforço de celulose, essa daqui vai apresentar reforço de lignina. Reforço de lignina.
Joia? Outra coisa é que ela, como eu acabei de mencionar minutos atrás, ela também apresenta um reforço rígido. Uma sustentação, melhor dizendo. Uma sustentação rígida. Sem sombra de dúvida. Quando nós falamos em tecido de sustentação, o que mais cai é isso que eu acabei de colocar de ponto de exclamação aqui. Isso daqui, coloca ponto de exclamação. Se você estiver fazendo no seu caderno aí, estiver acompanhando pelo vídeo, mas querendo fazer no caderno, coloca aí ponto de exclamação nisso aqui para você não esquecer. Não pode esquecer disso aqui, porque é o que mais cai. Agora, no caso do colênquima, existe classificação para o colênquima? Existe. Não vi cair até hoje não vi cair. Agora, no esclerênquima costuma cair de acordo com o tipo de célula. No esclerênquima, nós temos aqui, em relação às suas células, existem dois tipos de células no esclerênquima. Existem as esclereídes e existem as fibras esclerenquimáticas. As fibras esclerenquimáticas. Nesse caso aqui, as esclereídes, elas podem ter diversas formas. Tem forma de ossinho, é a osteoesclereíde. Tem algumas que parecem agulha. Tem outras que parecem, por exemplo, estrela, aí é chamado de asteroesclereide. Mas como você vai descobrir que é uma esclereide quando você estiver fazendo uma prova? Você vai ver pela terminação. Vai estar sempre esclereide no final. Essas células aqui também podem ser chamadas de células pétreas ou escleritos. Onde eu encontro isso, William? Você vai encontrar, por exemplo, quando você come um fruto de pêssego, por exemplo. Na hora que você vê o caroço ele é rico em esclereídes, não é? Então, agora, se você pegar, por exemplo, fibra esclerenquimática, a fibra esclerenquimática, tem algumas fibras que são muito fortes e outras que nem tanto. Outras são bem, digamos assim, sensíveis. Algumas são tão fortes que utilizam para fazer corda, como é o caso daquelas fibras extraídas do sisal para poder fazer corda. Mas existem outras que são mais pouco resistentes, digamos assim. Então, nesse caso, qual é a diferença? A esclereíde, normalmente, ela é isodiamétrica. Ou seja, é o nome bonito para redondinha. Não é? E as fibras esclerenquimáticas? As células que recebem o nome de fibra é porque elas são mais longas do que largas. Beleza? Então, nessa aula nós vimos parênquima e tecido de sustentação. Então, os parênquimas e os tecidos de sustentação. Na próxima aula, veremos então tecidos de condução. Até mais.